Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, já sabe? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente. Vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje falando sobre futebol feminino, meus amigos, e as novidades para a temporada de 2026, começando com renovações, né? Sabendo quem fica, quem sai, quem permanece para a próxima temporada. Em 2026, o Bahia manterá a base do time feminino que fez uma temporada histórica em 2025. 19 atletas do elenco seguem no clube para o próximo ano. Confira a lista por posição. Aí tem as goleiras. O Bahia renovou o contrato da goleira Isa Cruz, que chegou ao clube em meados de 2025. A goleira Iane já havia renovado o contrato até 2027 no meio da temporada. Isa esteve em campo em 8 oportunidades, enquanto Iane defendeu a camisa do esquadrão 47 vezes. Nas laterais, o Bahia renovou os contratos de Mila Santos, Dan e Isa Fernandes. E nesta temporada, Mila foi uma das primeiras atletas da história do futebol feminino do Bahia a chegar aos 100 jogos pelo clube. Além dela, apenas a Ayla tinha alcançado esse número e também em 2025. Ao todo, a lateral atuou em 107 partidas e marcou 12 gols. Dan permanece também com números relevantes e Isa Fernandes da mesma maneira. Na zaga, seguem no clube Ana, Carol Martins, Nalon e Chula. No meio campo, para 2026, o Bahia renovou o contrato das meias Suelen, Vilma, Ju Oliveira, Ângela, Tracy e Elo. Tá? E no ataque, segue no clube Cássia Ellen, Gica e Wendy. Tá? Essas são as novidades. As Mulheres de Aço fizeram história nessa temporada. O Bahia foi até as quartas de final pela primeira vez na história, né? Na Copa do Brasil. Chegou até a semifinal no Baiano, conquistou o hexacampeonato. Na temporada foram 36 jogos, 22 triunfos, 4 empates e 10 derrotas, 120 gols marcados e 31 sofridos. Temporada de história construída, né, das Mulheres de Aço. Muitas marcas expressivas foram alcançadas, um legado foi deixado e agora vive a expectativa de um 2026 mais promissor ainda, com conquistas mais relevantes ainda. Boa sorte para as Mulheres de Aço nessa nova trajetória. Bom, lá no Sports Market Makers, nosso querido Renatinho Guedeville trouxe uma projeção extremamente otimista do trabalho do Grupo City no Bahia, né? Eles vão soltar esse especial de maneira integral, mas tem um recorte aqui resumido do que foi abordado pelo nosso querido Renatinho Guedeville e a gente vai trazer aqui agora. O Bahia sabia tudo que tinha em termos de dívida. O Bahia, quando vai fazer a due diligence, ele chega no número de 270 milhões de reais em dívida. Essa dívida hoje está 100% liquidada. A única dívida, entre aspas, é com o controlador. Guilherme Belitani sempre falou isso: eu não estou atrás de um cheque, eu estou atrás de um projeto. Guilherme é um grande estrategista dessa virada. 25 já foi um ano melhor. Ganha o Campeonato Baiano, ganha também a Copa do Nordeste e faz a sua segunda classificação consecutiva para a Libertadores. Você pergunta assim, pô, qual é o cheiro do faturamento desse ano? Vai passar dos 500 milhões. O Bahia precisa crescer mais rapidamente em termos de receita. Só que isso tem um tempo de maturação. Como é que você vira essa chave mais rápido? Atleta. Você tem um Biel que foi vendido por quase 50 milhões no Atlético Mineiro. Você tem o Tassiano que foi vendido por 32 milhões para o Santos. Você tem o Lúcio Rodrigues que chega por 60 milhões e em menos de um ano foi vendido por quase 140 milhões. Ele já tinha um centro de treinamento de ponta, só que é um centro de treinamento um pouco afastado daqui. Tem uma decisão de fazer algo mais perto, mas acima de tudo, com muito mais estrutura. É um investimento de 300 milhões de reais que será feito em até 2 anos, com 12 campos de futebol, com estrutura de primeiríssimo mundo. Só vai ficar atrás do CT do Manchester City. Antes a gente tinha uma preocupação de um atleta se destacasse como um Ju ou como um Jean Lucas, que qualquer 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões levava esse cara. Acabou isso. Isso hoje a torcida toda tem a consciência e só vai vender se for bem. Só vai vender se for para ganhar dinheiro mesmo. E aí isso é bacana porque é pertencimento e espírito de dono. Até porque ela tem 10% lá na associação.
Tá aí, meus amigos. Muitas coisas expressivas e relevantes foram abordadas por nosso querido Renatinho, inclusive sobre essa questão do faturamento, né? O torcedor tricolor, inclusive, tem motivado os seus questionamentos, suas críticas, pelo fato de que o Bahia vendeu muito esse ano e gerou muita receita através de vendas esse ano, mais do que em todos os outros momentos da história do clube, né? Renatinho falou, o faturamento tende a ser superior a 500 milhões pelo nível de dinheiro que foi levantado em premiações, o maior da história do Bahia, só no Libertadores 25 milhões, e também através de vendas de atletas, né? Então a expectativa do torcedor se eleva nesse sentido, e a cobrança também por conseguir fazer essa engrenagem rodar e utilizar de maneira inteligente isso tudo que foi faturado já nessa temporada, pensando nas próximas, é relevante, é sem sombra de dúvidas pertinente de se fazer essa cobrança, mas é como eu tenho dito, ainda é precoce. A gente vai sentir o reflexo dessa engrenagem rodando em breve, né? O Bahia tende a fazer movimentações mais vultuosas, até porque assim, vai precisar cada vez menos de peças. Os reforços vão ser cada vez mais pontuais. Então vai dar para você depositar uma grana maior, um investimento maior em uma, duas, três posições, né? O Bahia tem caminhado para isso. Vamos ver como é que vai ser aí nos próximos anos. Ainda tem aquela questão que a gente sempre fala aqui, né? Quando for vendido o moleque da base, aí o movimento tende a ser mais estrondoso ainda. Eu falei ontem para vocês sobre o que foi dito por Rodrigo Becão lá no nosso podcast, né? No Zona Mista, nosso programa, e eu não trouxe aqui, né? Então fui correr atrás, procurei e tá aí o que Becão disse. Ontem o nome dele esteve vinculado ao Bahia, vamos ver o que ele falou. Cadu Santana contrata o homem. Olha o que você vai falar aí, pelo amor de Deus. Ai, Jesus Cristo. Não, ó, acho que pensar em um retorno ao Bahia, acho que não tem como descartar, né? Penso sim um dia voltar. Não sei dizer quando. Hoje eu tenho contrato com o Fenerbahçe, tenho uns 3 anos de contrato. Tá bem. Então, obviamente, tenho que cumprir o meu contrato aí até quando o clube quiser, até quando ambas as partes quiserem, né? Sim. Obviamente. Então, eu respeito muito o clube que eu tô. Mas uma volta pro Bahia não sei nada descartável, pelo contrário. Acho que sempre deixei claro que em outros podcasts também que eu já tive presente, já fiz essa declaração, dizendo que minha história com o Bahia não acabou e tal. E não o Becão que saiu daqui, daquele jeito, do novo como saiu, mas sim o novo Becão queria voltar para mostrar, não mostrar, mas tipo, jogar no clube que me revelou também, acho que isso é gratificante, entendeu? Então tenho sim essa vontade. E jogar na seleção, acho que todo jogador quer, a seleção é um objetivo para todo jogador, né? Mas eu trabalho, não foco muito na seleção, tá? No trabalho, faço o meu trabalho, acho que se for, é consequência do trabalho, tá? Mas acho que você foi bem, né? Quando você falou que o Bahia hoje é uma vitrine para a seleção, é sim uma vitrine. Mas claro que o Fenerbahçe também é. Sim, com certeza. Mas vamos ver, vamos com o tempo. Vamos ver o que Deus tem reservado aí no futuro. Tá aí, rapaziada. Becão dá aquela resposta genérica para um cara que já passou por aqui, que foi revelado no Bahia e tudo mais, mas é uma resposta que, querendo ou não, abre uma porta, né? Ele vive um momento delicado no Fenerbahçe. Vou até trazer aqui um recorte do que foi dito pelo Tadesco, o técnico da equipe do Fenerbahçe. Quando questionado sobre os atletas que estão lesionados e tudo mais, ele vive um momento delicado. Ele praticamente não jogou nessa temporada por conta de uma lesão ligamentar. Teve problemas ali para poder ter essa sequência que ele desejava no retorno da sua lesão. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Ainda assim, é uma análise importante de ser feita, né? Ele viria em um viés de baixa, né? Sem ser tão aproveitado, sem jogar tantos jogos. Mas quando ele estava em viés de alta, era praticamente inviável viabilizar uma negociação por conta dos valores vultosos. Né? Mesmo para a realidade do Bahia, assim, a gente está falando de euros, né? Como o caso de Talisca, por exemplo. Talvez o Bahia tenha condições de pagar 60 milhões de reais para o Talisca. Mas talvez não esteja dentro dos planos do grupo pagar 60 milhões de reais para o Talisca, porque é um cara que já tem 31 anos e talvez o Bahia não tenha um retorno financeiro, apenas o técnico. E o grupo pensa muito nisso hoje, querendo ou não. Né? Em como vai fazer esse dinheiro girar. Né? Então, talvez o Bahia pudesse pagar uma boa grana por Becão, mas aí ficava aquele temor ali do nível de investimento alto. Seria o zagueiro com investimento mais robusto, mais alto, feito pelo Bahia. Me custou cerca de 30 milhões de reais, até um pouco menos que isso, né? Então, agora não. Agora tá em viés de baixa, tá vivendo um momento delicado, sem ser tão aproveitado.
Vou até trazer aqui o que falou o Tadesco em relação a essa situação, porque perguntaram sobre o Can, outro jogador que também está machucado, Tosun e Becão, né? E aí, depois da derrota dentro de casa do nosso querido Fenerbahçe para a equipe do Besiktas, ele foi muito questionado e falou desses nomes aí: Irlan Can, Kavesi, Cenk Tosun, Rodrigo Becão e Mor voltarão. E ele fala que não há desenvolvimento ou novas notícias sobre esse assunto. Nós lhe diremos se houver um novo desenvolvimento. Então, assim, aparentemente ele não pretende utilizar nessa temporada Becão. Estamos no meio da temporada. E ele já tá ali sem ser... Tá meio escanteado, sem ser tão aproveitado. É o cenário para ele poder viabilizar um acordo. O Fenerbahçe sabe que o atleta não tá mais tão valorizado assim. O atleta mesmo deve ter o seu anseio de querer jogar. E ele já manifestou essa vontade de vir para o Bahia. Então, enfim, ontem saiu essa informação sobre o interesse do Bahia e do Fluminense na contratação do jogador. Vamos ver se isso vai adiante ou não, se isso se concretiza a ponto de virar um negócio aí rentável para todos os lados ou não, tá? O pessoal do Vamos que Vamos Futebol, né, que é o programa aí de rádio de El Espectador lá do Uruguai, trouxe informações de Jean Ayala, que estava na mira do Bahia, na entrevista com o Gastão Fernandes, que é representante do Ayala, falando que Jean tem mais 1 ano e meio de contrato, né, com a LDU. A prioridade do DT da Liga de Quito, né, do técnico, quer que seja o seu próximo capitão, né, mira ele como essa referência ali em liderança para a equipe. Veremos nos próximos dias se o Nacional pode fazer algum esforço econômico, né? O Bahia não é mencionado nesse caso, por mais que o Equador e fontes lá do Equador tenham falado sobre um monitoramento por parte do Bahia. Agora o Nacional, que parece ir mais adiante, ele que é um jogador uruguaio, e novamente o Nacional aparece aí numa suposta briga por reforço com o Bahia. Perdeu o Kike Oliveira. Nesse caso, o Bahia não avançou para um interesse concreto, foi apenas uma sondagem pelo Jean Ayala. Mas se avançar e tomar a frente, o Nacional vai ficar pé da vida aí com o Bahia, sem sombra de dúvidas. Bom, amigos, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje, apanhado das últimas informações. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Maior Nordeste. E você?